reunião, né, extraordinária, para vir tratar da prestação de conta do Executivo. Primeiramente, vou cumprimentar o doutor Mário, o Fernando, cumprimentar todos os vereadores. Vamos começar a cumprimentar a divino, que vieram. Vamos começar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Está aberta a primeira reunião, dia 30 de janeiro, primeira extraordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Chamadas. Gilmar Rodrigo Vieira. Presente. Pablo Leite da Silva Santos. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Valquírio Maria Veloso. Presente. Jair Alves da Silva Filho. Presença. Israel Lopes Araújo. Presente. Jucimar de Jesus Ferreira. Presente. Avenida Paixão Vieira. Presente. Cláudio Rosário Rodrigues. Presente. Na pauta dessa primeira reunião extraordinária vai ser com relação à prestação de conta do Executivo do exercício de 2022. Parecer jurídico, Paulo. Boa tarde a todos. Na verdade, é um parecer jurídico pro forma, né? Já que trata-se de prestação de contas do Poder Executivo, ano de revisão de 2022, veio o Tribunal de Contas do parecer pela aprovação, algumas observações para serem dirigidas ao Executivo de correção, inclusive, e aí a gente observa nos anos subsequentes se houve a correção ou não, e neste caso específico, um plano de ressalva. Estou falando, na verdade, de correções, de observações para o Executivo. Então, neste caso específico, nós estamos tratando do Tribunal de Contas, que é o órgão responsável por auxiliar essa casa de leis no tocante às contas do Executivo. Então, é o órgão que tem por competência constitucional analisar as contas, né, todo o orçamento este, né, que fica à disposição da Câmara todos os anos para análise dos vereadores. Neste caso específico, é até lamentável, eu falo isso com tristeza, porque, em regra, a gente não tem o Tribunal de Contas entregando os seus relatórios, os seus pareceres, num tempo razoável. Nós estamos no Tribunal de Contas de 2022, nós estamos indo chegando para 2025. Então, o que acontece? Às vezes há esse descompasso entre aquilo que às vezes os vereadores analisaram nas contas que ficam disponíveis, com o posterior parecer. E aí acaba que perde-se um pouco, né, disso, quando essas contas de fato são analisadas. Então, o parecer do Tribunal de Contas é pela aprovação, então, do ponto de vista técnico-jurídico, né, o projeto deve ser levado a plenário, discutido, votado e aprovado por vossa excelência. Porque, neste caso específico, percebo que eu falei aprovado e eu não falei conveniência em aprovação. Porque, veja bem, na prestação de contas, na aprovação de contas, o voto é nominal, né? Cada vereador vai votar pela aprovação ou pela rejeição, aprova as contas, rejeita as contas. E por qual motivo? Porque o vereador ele é obrigado a votar pela aprovação? Não. Ele pode votar pela reprovação, mas neste caso específico, é fundamental o seu voto. Voto pela rejeição, tendo em vista que encontrei inconsistência tal e apontar de forma objetiva aquilo que, de fato, motivou a reprovação das contas. E por que isso? Porque nós vamos comparecer do órgão encarregado de fazer essa análise dessas contas, dando parecer favorável. É o que eu tiro. Pareceres verbais dos membros das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Israel. Eu li os parecer, uma análise que eu fazer, do ano passado.
Essas ressalvas são triviais. Você nunca vai ver uma prestação de contas que vende lá 100%. Precisa da conta. Sempre tem uma coisinha que eles mandam corrigir. Mas mandam aprovar. Não tem nenhum crime, nada ali que comprometa a idoneidade da administração. Então, eu sou de pleno acordo, acho que o projeto está plenamente apto a ser votado. Eu também faço parte dessa comissão, né? Ontem estivemos aqui com o Hélio, né? Da empresa da contabilidade, né? Algumas dúvidas que nós tivemos, eles esclareceram, né? Então, para mim está ok. Pablo? Apto, né, discussão e votação. Minha pergunta a gente, igual você faz a chamada, aí a gente da comissão fala apto, a discussão e votação. Aí depois o presidente dá a palavra ou a gente já discute no ato? Porque no ano passado a gente discutiu depois de todos concordarem que estava apto a discussão e votação. É só para mim entender se eu falo agora ou depois. Nessa comissão, quando fala, né, comissões, se eu estiver errado, doutor, você me corrige, por favor, você vai, né, você pode apontar os seus argumentos e falar que está apto ou não para discussão e votação. Não, eu estou falando porque ano passado a gente falava apto a discussão e votação, e depois o presidente dava a palavra para discussão, quem queria falar alguma coisa. E hoje a gente começou de modo diferente, né? Já na chamada, já está falando sobre a discussão. Aí eu queria saber se a gente vai discutir na hora da chamada ou depois, se o presidente dá a palavra. Na verdade, se eu entendi bem, o senhor está perguntando, melhor dizendo, em que momento vai discutir o... Porque, veja bem, nesse momento que o secretário ele pergunta como membro da comissão, né? Se existe algum defeito naquele tema que aquela comissão está afeta. Exemplo, Constituição e Justiça, redação, orçamento. Então, assim, se tem algum defeito que impede que ele vá para o plenário. Eu acho que o que você está perguntando se ele debate em plenário, não discutir a lei em si. Não, eu estou perguntando só se a gente vai discutir ela, igual agora é meu nome. Eu vou discutir ela agora ou vou falar só que está apta a discussão e votação, porque ano passado, todos que passou aqui, a gente primeiro falou apta a discussão e votação, e depois o presidente deu a palavra aos membros das comissões para falar. Entendeu? Eu só quero entender se vai ser no ato da chamada do secretário ou vai ser depois. É só aí. Eu acho que o Zé dá a palavra depois. A palavra, como você teve a palavra. Então, apta a discussão e votação, depois eu falo. Comissões de Finanças Públicas. Valquíria? Apto a discussão e votação. Jucimar? Sim, tá. A discussão e votação. Jair? Sim, está apta a discussão e votação. Comissão de Administração Pública. Jair? Sim, está apta a discussão e votação. Cláudio? Boa tarde a todos, presidente, colegas vereadores aqui, os nossos assessores, ao Gesiel, ao Rodrigo, Thaís. O projeto está apto, sim, né, a discussão e consequentemente, votação. Abenício? Sim, o projeto está apto, discussão e votação. Pode colocar em discussão e votação, presidente? Então, assim, o projeto vai em discussão, vereador Jucimar, Tudo certo? vereador Bezinho, Sim, presidente, está Sem questionamento. Nem tá, porque ontem a gente até encontrou com o Wellington aqui, né? Que é da Finanças, né? Ele esclareceu algumas dúvidas, então, não sei. Presidente, eu tinha algumas dúvidas que hoje eu sanei aqui mais cedo com o doutor Fernando, né, que era a respeito de algumas recomendações, né, eu vi algumas metas, algumas recomendações lá que eles pontuaram lá, né, e aí tirei minha dúvida hoje na parte da taxa do doutor Fernando, então o projeto está assim na votação. Presidente, como igual você falou, João, você, ontem nós tivemos com a assessoria contábil para discutir, porque realmente o projeto tinha algumas
cláusulas que a gente tinha que ficar de olho, né? Inclusive ficar de olho, inclusive no legislativo, porque o TSE ele recomenda o poder legislativo a ficar dando autorização exageradas nas implementações, né? E aí eu até questionei com o assessor nosso ontem sobre o limite, porque eles autorizam até 30%, né? E o TSE ele questionou, né, doutor, 30% que deu em 2022. TCE. O TCE, ele questionou 30% que deu em 2022. Aí a minha pergunta foi para ele, foi como? Mas por que ele está questionando se o limite é esse? E aí o que ele disse? Que tem tendência do TSE, do governo, a diminuir esse limite de suplementação, né? Então, assim, eu deixo isso em observação, né, para quem não estava presente e a gente ter essa informação, né, Kira? Para que nós todos pudemos ficar orientados sobre isso. E a outra coisa que eu até falei ontem, eu acho que a gente, cada dia, que tem que diminuir essa suplementação, porque a gente o executivo tem que fazer um cronograma mais correto, né, que é o que o Tribunal de Contas pede. Para quê? Porque no momento disso aí, a gente dá um cheque em branco, a gente não sabe em qual pasta vai tirar, vai pôr, a gente não sabe de nada. Aí eu até questionei se teria que vir específico. Não tem que vir específico. Mas por que a gente tem que dar menos? Porque não é que a gente não vai dar a suplementação se necessário, não é isso. É porque quando eles precisarem agora, eles vão ter que pedir e vão ter que especificar aonde vai tirar e aonde vai colocar. É justamente para a gente analisar corretamente se aquela área que está pedindo suplementação é necessária ou não. Agora, se a gente dá anteriormente, a gente não fica sabendo de nada e fica Deus dará. Então, se a gente diminui e no ato que eles precisarem a gente vai dando, a gente vai estar ciente do que realmente o município está precisando e se a gente vai realmente liberar isso ou conversar e liberar na área que precisa, fazer uma indicação ao executivo, né? Orientando a pasta correta ou que necessita o município. Então, isso eu deixo uma pulga atrás da orelha para esse ano, na votação que a gente vai fazer para o ano que vem, a gente já pensar nisso aí. E os outros questionamentos do TSE, né, eu não sei se todos já estão cientes, né, mas a população vai estar ciente também, é que a gente recebeu um outro parecer do TSE de 2024, então a questão da creche, dos salários, já foi atualizado, né, já foi corrigido, né, doutor, pelo Executivo em 2024, o parecer do TSE pelo assessoria nossa já falou que eles já regulamentaram, então agora com o parecer, analisando, sim, está ok a prestação de conta de 2022, né? Então, assim, não tem observações a mais, a gente está tendo que analisar ou pedir algum documento para estar corrigindo, né? Está em cima do legislativo para estar fazendo a correção. É isso aí. Sim, está apta a votação? Então, assim, o projeto da votação. Sim, presidente. Tá? Vereador Bezinho, Sim, presidente. vereador Julinho, Sim, presidente. Sim. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. então, assim, o projeto está aprovado. Obrigado, presidente.
só uma observação. É o seguinte, às vezes vocês nomearam fulano, conselheiro do TRE. A gente acredita tanto nesses conselheiros, para vocês terem uma ideia, Vanderlei, as prestações dele, quando fui prefeito de Irapora, não foram aprovadas até hoje, tanta irregularidade que tinha. Foi eleito deputado, passado, botaram um plano em cima, deixou, e virou conselheiro do TSE. Entendeu? Agora bem não. Tanto que quem faz isso lá é o grupo técnico, quem entende de contabilidade, de analisar esses troços. Porque conselheiro em si que assina isso aí, não sabe, só sabe se fazer um monte sentado no nariz, o resto é mais nada. Igual é difícil julgar, né, Israel? Porque, exemplo, vem 2022. Aí agora já vem 2024. E 2023 não é Um ano anterior, ele não veio. A gente não consegue. Moço, imagine 853 municípios. O nosso aqui é uma bolinha, não tem nada. Aqui não tira gosto para eles. Agora imagine um município do tamanho de BH, Uberlândia, cidades grandes, de movimento pequeno. Essas cidades maiores. Além disso, todas as autarquias estaduais, todas as fundações que dependem de verba pública, o Tribunal de Justiça, eles têm todo, cara, tudo lá. Eles vão dar conta de olhar esse tudo? Nunca. Só uma questão que é interessante, já terminou, mas é interessante o seguinte, a gente precisa considerar. Tipo assim, o Tribunal de Contas entende, mas veja bem, lá nós temos inúmeros conselheiros, aqui nós temos 9 vereadores, cada um tem uma posição em relação a uma questão. Por exemplo, a gente tem às vezes uma matriz de entendimento que é 30%. Mas nós temos, por exemplo, aqui, não, que entende que não. E detalhe lá do tribunal, que é o seguinte, esse 30% tem conselheiro que entende 30% de uma única tacada, pode bolar. Outros que entendem que não, que é fracionado, que é 10 e mais 5 e mais 5 até o máximo de 30. Então, muitas vezes, a gente tem uma posição do Tribunal de Contas, mas aquele conselho especificamente ele não se liga na corrente não, e ele quer mitigar a corrente dele. Vai manter os 30%, mas ele quer que seja 30% escalonado e não de uma única vez. Então, muitas vezes a gente vai ter essas questões. E aí, exemplo, no ano anterior a gente tem uma observação das contas, aí o prefeito não corrige. No ano subsequente, ele recebe outra observação, porque justamente cumpriu baseado naquela análise de contas que ele conselheiro do ano anterior. E aí sempre vai ter essa observação. O que não pode ter, na verdade, é duas coisas. A aprovação com ressalva, que aí realmente é mais complicado, porque a ressalva diz respeito a erro na prestação de contas, um erro passível de convalidação, mas teve um erro, ou a reprovação, que aí de fato é uma coisa especial e aí a coisa não é grave. Mas já vem para a gente também com essa orientação, não aprova não, porque... E assim, eu não sou contra a suplementação, não. Sou a favor. Isso aqui já foi Só votado. que já foi votado a 5%. Sim. Ah. O vereador fica 24 horas aqui dentro e o ultimato executivo. O doutor Márcio não fez por uma coisa. Sim. Presta atenção. Aí mandaram 5, doutor, para aprovar. Quando chegaram aqui na mesa, o vereador falou assim, opa, eu quero para ficha. Eu quero botar para ficha. Da onde vai sair e para onde vai entrar. Mas tem que ser, ué. Não? Vocês têm que Por que o prefeito fazer com 5%? Ô, Girino, mas deixa eu te falar com você. Se um dia eu for prefeito, eu quero que isso aconteça, sabe por quê? Não, eu vou te explicar. Você ia pagar o povo, mas eu boto tudo na porta do eu vou te explicar, o porquê. Não, mas eu vou te explicar o porquê. Se for dinheiro para pagar salário, eu tenho certeza que nenhum vereador vai questionar. Mas tem cada pessoa tem um para fazer uma coisa. Você pede lá, eu preciso de 1 milhão para pagar funcionário. Tem vereador, não, fala aí para dar com ficha, quer sair para ouvir. Ô Girinho, nós estamos entrando aqui o ano. Ontem nós conversamos aqui com o presidente e vamos alinhar isso. Nós vamos fazer uma projeção aqui para o ano inteiro. Isso aí tem que ter, senhor. E o executivo também tem que ter isso. Ele tem que saber quanto ele vai gastar de folha. Entendeu? Não é eu chegar... Eu tenho minha empresa. Semana que vem eu sei quanto que eu vou pagar. Eu tenho que saber. Ué. Eu não vou arrumar aqui. Eu vou recorrer a quem? Ao banco? Aí eu vou conseguir empréstimo lá? Para me pagar os meus funcionários? Não vou. Eu tenho que fazer um cronograma. Mas o que eu falo é o seguinte, nós estamos aqui para ajudar a administração.
O que eu falo, por que tem que dar pouco e a gente controlar? Para você conseguir ajudar a administração. Por quê? Deixa eu te falar, eu sou prefeito. Aí eu falo assim, não, vou desmanchar aquela praça ali e vou fazer outra. Ninguém concorda com isso. Mas eu sou prefeito, eu vou fazer. Beleza. Agora, eu preciso da suplementação para fazer. O que é que os vereadores vão fazer? Isso aí você não vai fazer, não. Você vai fazer um posto de saúde, você vai fazer uma creche que precisa para o município. Aí a gente consegue barrar. Agora, se você me der os 30%, eu vou e faço. Você vai dar 20%, Não. Eu estou falando hipótese. 30, 15, é a mesma coisa. Isso aí é muito dinheiro. 15% de 40 milhões, 46 milhões, que foi o orçamento nesse ano, né? 46, um negócio assim, é muito dinheiro. É dinheiro que você não faz nem noção. Então, assim, é para a gente ter controle, é para a gente poder opinar. Senão a gente não vai poder opinar em nada. Não, mas igual a gente fizer, nós fizemos, se voltar 15%, tá bom. que também, se você colocar muito pouco, você enxuga demais, né? Não tem moda. Assim, com 15. E lá vai, Não, vai ter dia. Em 2022 deram 30, você estava aí, né? E depois teve mais 10, foi para 40. Aí já foi 40, ele fala que É quase a metade da receita do município. Mudou tudo. Geralmente, essa restrição do TRE, qual é a finalidade? Obrigar o prefeito, o executivo, de modo geral, qualquer entidade, pode ser o Estado, a planejar melhor as suas despesas para o ano seguinte. Por quê? Igual a gente tive uma briga aqui na Secretaria de Saúde por causa disso, por falta de medicamento. Olha, eu sei que eu vou gastar 200 caixas de Rivotril aqui em 3 meses. Eles faziam o quê? Esperavam acabar para depois licitar. Vou ficar com 90 dias sem medicamento. Aqui teve uma época, eu lembro. Teve uma época que só não ficou sem insulina porque conseguiu, a regional conseguiu suprir aqui com a sobra cedo. Senão queria ficar sem insulina. E insulina, se veio um bom, se é diabético, a gente não vai qualquer hora. Isso, altíssimo foi. E aí, o que o TRE, o TCE, é que os prefeitos, ainda mais hoje em dia que eu acho que é fácil, você tem a computadora a seu favor, já que eu ia tem vários programas e num toque lá já te fala o que você gastou disso no ano anterior. Olha, nós vamos ter 5,5% de inflação, mas vai aumentar a demanda em tal setor, mais ou menos a previsão. Ele tem como planejar quase exato. Quanto você gastou no ano anterior? No ano anterior. Se ele fosse a primeira vez na vida, tudo bem, mas ele tem básica. Sem base de cálculo, não tem como calcular nada. Agora, se ele tem essa base, dá para fazer. É por isso que o Tribunal de Contas, a tendência é ir baixando os níveis para obrigar os prefeitos, os governadores a planejar melhor o seu orçamento. É muita falta de planejamento, aí depois foi culpa do presidente que não fez pagamento. É um legado, pessoal. Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal no ano 2026. Aos 30 dias do mês de janeiro do ano 2026, a 14 horas e 30 minutos, no plenário Maria Edna Pires, na Câmara Municipal, situada na Rua Progresso, no 214, bairro Centro, São Gonçalo do Rio, de Minas Gerais, ocorreu a primeira reunião extraordinária do ano 2026, legislatura 2025-2026, com a presença do reunião conta com a presença do assessor jurídico, Dr. Fernando Alciceno, e do assessor parlamentar, do Marcos Antônio Santos. Feita a oração de costume do escrutínio, com uma projeto de evolução da Lei 25, fixação de pontos do Executivo Municipal de exercício de 2022, processo número 1148,
Ordem do dia. Projeto de execução número 03/2005, prestação de contas do Executivo Municipal, 16/2022, processo 11/2016, após a leitura do parecer jurídico posterior, meio dos pareceres das comissões permanentes manifestadas de forma verbal, quando eles apresentados, iniciou-se as discussões, na sequência colocada em votação. Ora, as contas do Executivo Municipal do exercício 2022, cujo responsável é o prefeito municipal Dilson de Fato de Moreira, aprovadas, sendo 9 votos favoráveis pela aprovação das contas, mantendo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Votado favoravelmente os vereadores Gilmar Vieira, Pablo, Everett da Silva Santos, João Pedro Soares, Valquíria, vereadores e vereadoras, Valquíria Maria Veloso, Jucimar de Jesus Pereira, Israel Lopes de Araújo, Cláudio do Rosário Rodrigues, Abenício da Paixão de Pinheiro, Jair Alves da Silva Filho. Diante do resultado, o senhor presidente proclamou aprovada as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2022, nos termos do parecer do Tribunal de Contas. Nada mais a discutir e, em cumprimento do regime interno, o vice-presidente encerrou os trabalhos e, consecutivamente, a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes seguem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, 30 dias do mês de janeiro de 2026. Então, assim, a discussão, isso lá. Correto? Certo. Vereador. Isso mesmo, presidente. Certo. Márcio, meu presidente. Sim, presidente. Nada essa votação. Então, assim, a votação do vereador. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Assim, a ata aprovada com novidades presentes. Assim, encerra a primeira reunião